Olá, boa noite, irmãos e irmãs, aqui do nosso Facebook, Edgar Leandro Silva, e também do nosso canal do YouTube, Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora em mais um programa do nosso apostolado, mais um domingo, dia do Senhor, né? Dia do nosso Senhor, e estarmos juntos, né? Graças a Deus, e poder compartilhar as coisas que são de Deus e também as que são da sua Santa Igreja, tá? Mas antes disso, gostaria de convidá-las a juntos comigo rezarmos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome, desejosos de construir teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar os teus desígnios. Se tu, ó Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, vamos lá, né? Hoje nós temos hoje, esse dia 22 de junho, olha, são 5 santos do dia, né? O primeiro, São Paulino, bispo de Nola, na Itália. Não é comum receber a fé de dois gigantes, Paulino, patrício romano, deve sua adesão ao Evangelho, e Santo Ambrósio e Santo Agostinho, ao chegar em Nola, construiu um santuário e se dedicou aos mais pobres. Eleito bispo desta cidade da Campânia, faleceu no ano 431, um ano depois do amigo Agostinho. Também São João Fisher, bispo de Rochester, mártir inglês. João Fisher, teólogo e bispo de Rochester, esteve ao lado do rei na luta contra a reforma luterana. Porém, depois, ao desobedecer a Henrique VIII, por não reconhecer seu divórcio ou a sua superioridade ao Papa, foi condenado à morte. Foi encarcerado na Torre de Londres, junto a Tomás Moros, no ano de 1535. Também São Flávio Clemente, cônsul romano, mártir. Flávio Clemente, pertencente à família Flávia de Rieti e sobrinho do imperador Vespasiano, tornou-se cônsul no ano 95, casou-se com Flávia Domitila e, ao se converter ao cristianismo, foi envolvido nas perseguições de Domiciano, que condenou à morte com a falsa acusação de ateísmo. São Inocêncio V, que foi Papa da Igreja. Pedro de Tarentaise, no civil, nasceu em Savoia e se tornou dominicano. Esse pregador era tão culto que chegou a ser chamado de Doctor Famosíssimos. Como arcebispo de Lyon, lutou contra a união das igrejas separadas de Roma. Eleito Papa como Inocêncio V em 1276, morreu logo depois de alguns meses, ou seja, depois de alguns meses com o Papa, e que acabou falecendo. Né? E para encerrar, São Tomás More, mártir inglês. Tomás era firme defensor da consciência em relação ao poder político. Esse santo inglês morreu em 1535 por não apoiar Henrique VII como chefe da igreja na Inglaterra. São Tomás Moros, canonizado em 1935, foi proclamado padroeiro dos governantes e políticos pelo Papa João Paulo II. Muito bem, meus irmãos, aí nós temos então os 5 santos do dia de hoje, né? Só para relembrar, São Paulino, bispo de Nola, São João Fisher, São Flávio Clemente, São Inocêncio V e São Tomás More, ok? Muito bem. Bem, meus irmãos, como vocês sabem, né, esse mês de junho agora é um mês dedicado ao nosso apostolado de defesa católica. É o mês do Sagrado Coração de Jesus, né? Mais do que nunca, mas também é um mês dedicado ao nosso apostolado de defesa católica. E hoje foi feita mais uma postagem no nosso blog Defesa Católica dentro desse mês especial, né?
Então, esse ano nosso apostolado ganhará um presente, né? Aliás, foi o presente do apostolado que ganhou, né? Um simples e merecido presente. Trata-se do novo menu no blog de Defesa Católica chamado Apostolado, que até então não existia, né? Agora tem Apostolado. Até então, sobretudo nesse mês de junho, que é o mês dedicado ao nosso apostolado, as postagens em nosso blog tinham como menu comentários, mas que agora serão substituídos por apostolado a partir desta postagem. Então, a postagem que já foi feita hoje já conta com esse menu é, apostolado agora, tá ok? Portanto, os nossos irmãos e irmãs, fiquem ligados agora nessa importante mudança, o que é mais um presente para o nosso apostolado de defesa católica, tá certo? Então vocês já podem conferir lá no nosso blog, Defesa Católica, né? Essa alteração que houve, que agora, daqui para frente, né? Todas as postagens que diz respeito ao apostolado vão ganhar agora o menu apostolado, certo? Tá bom? É uma coisa simples, mas que é um presente aí simples, né? Para um apostolado que é simples há quase 19 anos. Tá bom? Muito bem, vamos falar sobre a nossa história, a história da nossa Santa Igreja. Olha só, um irmão, um irmãozinho, postou, né? Ele fez um comentário a respeito do que eu comentei na semana passada sobre a Igreja Católica ter sido fundada por Constantino, tá? Esta resposta, né, será dada ao mesmo oportunamente, tá certo? Então, oportunamente eu vou respondê-lo e vou postar no nosso canal do YouTube, já que ele mandou uma mensagem por lá. Então, eu vou mandar também essa, esse mesmo, essa resposta, né? Que eu tenho a mensagem dele aqui, mas eu não vou ler aqui para vocês, tá certo? Inclusive, essa resposta vai virar uma resposta católica que nós vamos estar postando no nosso blog Defesa Católica, né? Vai ser postado no nosso blog também. E fará parte do mês dedicado às respostas católicas, tá certo? Mas hoje eu quero falar com vocês a respeito do credo apostólico e credo niceno-constantinopolitano. Né? Na nossa parte de história da igreja, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? Bom, precisamos entender o seguinte: o credo, símbolo dos apóstolos, né, é o nome correto, certo? Havia o credo que veio dos apóstolos e que aqui no Brasil se reza normalmente na missa. Mas no ano 325 houve uma heresia, o chamado arianismo. Ário, que era presbítero em Alexandria, chegou a negar a divindade de Cristo, que não era Deus. Então houve o concílio de Nicéia, e este concílio, que ocorreu em uma cidade perto de Constantinopla, e esse concílio deixou claro que Cristo é Deus, né? Ou seja, Deus de Deus, luz da luz, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, né? Consubstancial ao Pai. Então, isso entrou no credo para explicar melhor, um pouco melhor, né? Explicar um pouco melhor. O credo niceno-constantinopolitano não é outro, é o mesmo credo, mas só que mais explicado, certo? No ano 381, tivemos uma outra heresia do patriarca de Constantinopla, que se chamava Macedônio, que chegou a negar a divindade do Espírito Santo. Né? O outro negou a divindade de Cristo, que é Deus. Esse chegou a negar a divindade do Espírito Santo, que o Espírito Santo não seria Deus. Né? E aí foi realizado o primeiro concílio de Constantinopla, para deixar claro que o Espírito Santo é Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Foi ele quem falou pelos profetas, e com o Pai e o Filho ele é igualmente adorado. Esse é um trecho do credo apostólico, do credo niceno-constantinopolitano. Acabou também entrando no credo, e então acabou se criando um credo mais longo, o chamado niceno-constantinopolitano, de Niceia e de Constantinopla. Veja só que interessante, né? Tá certo? Mas no fundo são o mesmo credo, né? O credo apostólico é que ele é mais resumido. E o credo niceno-constantinopolitano é o mesmo credo, só que ele é mais longo, com mais explicações. E ele, particularmente, eu acho muito bonito.
né? Você, meu irmão ou minha irmã, que está me assistindo agora, o que acha do credo niceno-constantinopolitano? É belíssimo, né? É uma pena que nem todo domingo a gente reza ele na missa, né? Mas, se eu não estiver enganado, na missa antiga, né, na missa tridentina, se reza esse Santo Credo, tá certo? Tá bom? Bom, as notícias católicas de hoje, né, é uma notícia aqui que saiu no site do ACI Digital, que Leão XIV recupera várias tradições papais deixadas de lado pelo Papa Francisco, né? Então, desde sua primeira saudação aos fiéis, ao mundo, né, depois de ser eleito Papa no dia 8 de maio desse ano, o Papa Leão XIV retomou pequenas tradições do ministério petrino que tinham sido abandonadas pelo Papa Francisco. Ele apareceu na varanda central da Basílica de São Pedro, vestindo a mozeta, pequena capa de veludo vermelho com uma borda que cobre os ombros e simboliza a autoridade do Papa e sua vocação à compaixão. Essa vestimenta não foi usada pelo Papa Francisco. Marcou desde o início um gesto de continuidade com costumes enraizados na história da Igreja. Ele também usou a casula, cujo nome deriva do latim casula, que quer dizer casinha, né? Vestimenta litúrgica externa usada sobre a alva e as histórias que muda de cor conforme o ano litúrgico. Aliás, a casula normalmente são os padres, né? Os padres utilizam nas missas, né? A casula, que é a última, né? Que eles se cobrem, né? Leão XIV usou várias casulas notáveis, entre elas uma usada pelo Papa São João Paulo II. Leão XIV também usava a estola, que representa a consagração sacerdotal do Papa, a sua responsabilidade de guiar a igreja como bom pastor, e o báculo pastoral nas celebrações litúrgicas. Em ocasiões recentes, ele também começou a usar calças brancas por baixo da batina. O Papa Francisco, ao contrário dos seus antecessores, usava calças pretas. Leão XIV também reviveu algumas tradições na liturgia e na oração. Uma das mais notáveis e belíssimas, né, foi o canto Regina Coeli, Rainha do Céu, em latim, em sua primeira oração mariana na Páscoa, e coincidiu com o Domingo do Bom Pastor. Muitos fiéis reunidos na Praça de São Pedro ficaram visivelmente surpresos ao ouvir o Papa cantar esta oração. Leão XIV também falou sobre sua disposição ao retomar a antiga tradição de impor pessoalmente o palio aos novos arcebispos metropolitanos na solenidade dos santos Pedro e Paulo, em 29 de junho, próximo domingo. Né? Esse rito carregado de simbolismo foi modificado em 2015 por decisão de Francisco, do Papa Francisco, que ordenou que o palio, uma faixa de lã branca adornada com 6 cruzes de seda preta, fosse entregue às dioceses de origem como sinal de comunhão com a igreja local. Ao retomar esse costume, Leão XIV restabelece o vínculo dos arcebispos metropolitanos com o Papa e a Sé Apostólica. Na esfera litúrgica também houve ênfase no uso do canto latino e gregoriano nas celebrações solenes na Basílica de São Pedro. Essa aqui foi a notícia, né, do que saiu a respeito desse assunto. Tinha uma outra notícia também que eu gostaria de comentar, mas eu vou deixar para o mês de julho, tá? A respeito toda essa polêmica que envolveu aí o Centro Dom Bosco. Eu queria fazer um comentário, não muito longo, mas eu vou deixar para comentar no mês de julho, tá certo? Se Deus quiser. Tá bom, falando em mês de julho, com relação às atividades do nosso apostolado. Quero dizer a vocês que as atividades do nosso apostolado, elas estão suspensas, tá? E retornam no mês de julho, mês 7, com o bate-papo com os amigos, texto da misericórdia e o apostolado pessoal e virtual, certo? Porém, o programa do nosso apostolado, esse aqui que estamos fazendo, realizando, né, gravando, ele segue normalmente, principalmente na próxima semana. Porque na próxima semana, de hoje a 8 dias, olha, conta para todo mundo, 19 anos. O nosso apostolado, Defesa Católica, vai estar completando 19 anos de existência. Não, então, você já sabe, né? O nosso coração começa de hoje
Até a próxima semana, bater mais forte. É, Então vale a pena acompanhar, né, esses 19 anos do nosso apostolado. É importante para o nosso trabalho, tá certo? Então teremos um programa especial, totalmente especial, voltado ao nosso apostolado, exatamente no próximo domingo, dia 29 de junho. Tá? Então conto mais que nunca com a participação, com a oração e a participação de vocês. Tá certo? Tá bom? Vamos no nosso momento de pedido de oração. Gostaria de rezar por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão, pela recuperação da saúde de todos e de todas, mas em especial pela minha saúde. Vocês veem que eu estou com tosse, né? Então peço que vocês rezem mais que nunca pela minha saúde. Pela saúde também de Dona Romana Maria Jesus, por Dona Maria Josefa, por Dona Irene e também por Dona Luzinete, assim também por toda a família do Kleberson. Rezemos pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, pela santificação do clero mundial, pelos diáconos, por todos os leigos, pelo nosso apostolado de defesa católica, por todos os nossos seguidores inscritos nas nossas redes sociais e também pela conversão de todos à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos, ontem, hoje e sempre. Amém. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Gloria Patri, et Filii, et Spiritus Sancto, sic era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, que começa a partir de hoje, né? Domingo é o primeiro dia da semana, uma semana abençoada e que, se Deus assim permitir, no próximo domingo estaremos todos juntos aqui para mais um programa especial do nosso apostolado, 19 anos do nosso apostolado de defesa católica. Então é um dia para lá de especial, tá bom? Então conto com a participação de vocês e com a oração também, tá ok? Então é isso. Fique com Deus. Um santo e abençoado domingo. Salve Maria.